O Senhor Jesus foi tentado como qualquer um de nós? Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor Jesus não foi tentado com as mesmas tentações que nós somos. Ele foi tentado à semelhança, à nossa semelhança. Assim como nós somos tentados, ele também foi tentado. Mas isso não quer dizer que ele sofreu as mesmas consequências do pecado, os mesmos pecados. Assim como todos nós somos tentados, o Senhor Jesus também foi tentado. Isso que quer dizer a palavra de Deus. As tentações que o Senhor Jesus foi tentado foram muito pior do que as nossas tentações. Ele passou por coisas muito piores, que nós não aguentaríamos passar de forma nenhuma. As nossas tentações, comparando com as tentações de Jesus, é quase nada. É quase nada. Porque Deus, o pecado, a resistência de Jesus era muito maior. Então nós somos tentados de acordo com as nossas forças. O Senhor Jesus foi tentado, açoitado, traído, açoitado, vendido, coroado de espinho, injuriado, pregado numa cruz. Ele passou por muitas tentações físicas, mentais. Cada pessoa tem tentações diferentes sobre os outros. Um sofre de um jeito, outro sofre de outros. As pessoas casadas que têm filhos sofrem de uma forma. As pessoas solteiras que não têm filhos sofrem de outras. As pessoas que trabalham às vezes no mar, as provações ali, naquelas navegações, é de um jeito. As pessoas que trabalham em outras áreas também têm as suas provações lá. Um policial tem as suas provações diferentes. E assim vai. O trabalhador lá na roça, ele também tem as suas provações. Ninguém é tentado da mesma forma que o outro. As tentações vêm para todos, mas não exatamente iguais. Muitos dizem que se o Senhor Jesus não tinha natureza pecaminosa, então ele não podia ter sido tentado como nós. Por que não? Ele foi tentado pior do que nós. Não é porque as pessoas não têm natureza pecaminosa que ele não é tentado. Ao contrário, as pessoas que é santo, o pecado é mais ofensivo a essas pessoas do que aos pecadores. É muito mais ofensivo para um santo suportar uma mentira, uma calúnia, do que para uma pessoa que é pecadora. Lúcifer era santo lá no céu. Ele cobiçou o trono do Altíssimo, não resistiu e caiu no pecado. Ele, por si mesmo, ele começou a cobiçar. Ele era o anjo querubim, o cobridor, que vivia mais perto de Deus. Ele começou a cobiçar aquela riqueza, aquela honra, aquela glória. Ele se achava muito competente, muito bonito, e ele pensou que poderia ser também um Deus. E ele, em vez de ele esquecer daquilo, abandonar, ele começou a alimentar aquela cobiça e ela virou pecado e ele caiu. Veja como que um santo cai. Os anjos também eram santos e perfeitos no céu, mas o inimigo começou a seduzir eles, de que eles poderiam ter mais força, mais poder, poderia ter mais liberdade, poderia ser mais dono de si, e eles começaram a gostar também daquelas propostas, daqueles pensamentos, e acabou também caindo os anjos, um terço dos anjos caíram.
anjos perfeitos que não sabia nem o que era pecado. Depois desceram para a terra e encontrou Adão e Eva no paraíso, felizes, cheios de vida, perfeito, como Deus é perfeito. Que Adão, embora sendo uma criatura, ele era perfeito como Deus é perfeito. E tinha o caráter de Deus. Adão e Eva tinham o caráter de Deus. Mas o inimigo, com as mentiras, enganou o casal. E eles caíram no pecado. Então as pessoas podem dizer, mas o Senhor Jesus não poderia ter caído. Claro que poderia ter caído. O Senhor Jesus poderia ter caído igual Lúcifer caiu, igual os anjos caíram, igual Adão e Eva caíram também. Ele também poderia ter caído. E a tentação foi forte para ele, muito forte para ele. E foi tentado em todos os pontos. Foi tentado no apetite, para transformar as pedras em pães lá no deserto. Foi tentado também adorar o Satanás. Se tu és o Filho de Deus, de adorar, me adorar, darei tudo isso aí que está aí, darei. Foi também tentado, mas ele não caiu no pecado. O Senhor Jesus não foi tentado com os mesmos pecados que somos tentados. Ele passou por tentações muito piores do que as nossas, mas tentações diferentes. Nenhuma tentação confere com a outra, não. Uns é tentado com cigarro, fumar, vício, drogas. Outros já não tem essas provações. Outro é com sexo, outro é ganhar dinheiro, outros é outras coisas. Cada um é tentado de uma forma, mas todos somos tentados. Abraão, como foi tentado? Abraão foi tentado em oferecer seu filho Isaque, e ele passou na prova. Ele passou. Jó foi tentado com várias provações para ver se ele abandonava Deus. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a esposa, perdeu a saúde, perdeu os amigos, para ver se ele blasfemava de Deus. Paulo foi açoitado, passou por dificuldade, perseguição, passou fome, mas Paulo também permaneceu firme ao lado de Deus. Agora, uma coisa é certa, nós não somos tentados além das nossas forças. Sempre quando vier tentações, nós podemos ficar firme, porque cada pessoa, ninguém é tentado além das suas forças. Deus não permite que Satanás nos tente além do que nós possamos suportar. E para cada provação, ele dá um meio de escape. Foi assim que, por isso que quando uma pessoa pecar, você pode saber, ela cooperou com Satanás. Ela afastou de Deus. Ela não refugiou no Altíssimo. Ela não quis vigiar. Então foi a razão dessa pessoa ter caído. Mas não foi porque ela não aguentou a prova, não. As provas não vêm além das nossas forças. O poder de Satanás é limitado, de acordo com aquilo que a gente possa suportar.